Você acredita que o feijão ele tem um dia só dele? Ele que é tradicional da culinária brasileira. Nós consumimos por ano cerca de 12 quilos de feijão. Versátil, democrático, prático. E hoje é o Dia Mundial do Feijão. E é claro que nós não poderíamos deixar de falar sobre suas versões e benefícios. Por isso nós vamos receber aqui no estúdio a Amparo Fernandes, que é nutricionista. Seja bem-vinda, Amparo. Obrigada. Tô feliz com esse dia porque eu sou apaixonada pelo feijão. Nossa, que bom, né? Você e quase todos os brasileiros, né? E o mundo inteiro consome feijão ou é algo nosso? Não, o mundo inteiro consome feijão, né? No mundo existem mais de 40 mil espécies de feijão diferente. Agora, o que é nosso mesmo, é o que tá lá no cantinho. É a duplinha. Arroz e feijão. E quando a gente enxerga um prato assim, arroz e feijão, estamos vendo um prato que tem nutrientes completos? Essa dupla é interessante? Sim, essa dupla, ela é perfeita. É graças a essa mistura de arroz e feijão que pessoas podem viver sem carne, né? Nós vegetarianos somos vegetarianos porque a gente consegue as proteínas completas com essa misturinha. Lembrando só que a proporção ideal é duas partes de arroz para uma parte de feijão. E aí tudo bem se a gente coloca mais do grão ou mais do caldo? Isso é indiferente? Porque eu sou do time caldo. Time caldo. Bom, o que importa mesmo é o grão. É o tá? grão, é ali que mora o foco dos nutrientes. Ali é que está a maior parte dos nutrientes, porque é onde está, você pode ver que é a partezinha mais gordinha mesmo, né? Já estou fazendo bagunça. Imagina. E o caldinho, o que vai para o caldinho? Vai uma pequena parte dos minerais, uma pequena parte das vitaminas. A maior parte fica retida no grão, porque ele é todo envolvido por fibras. Então é importante a gente comer o grão, tá? Não só o caldo. Não só o caldo. Então, às vezes quem tem criança, né, filho pequeno, quer só dar aquela sujadinha no arroz com o caldinho, fica faltando. Tem que melhor colocar... amassar o grão nesse caso. Nesse caso, para as crianças aceitarem, melhor dar aquela amassadinha e adicionar junto com o... Aí põe um pouquinho de caldo para não ficar só tão duro, né? E come junto com o arroz. E por que hoje é Dia Mundial do Feijão? Ah, bem legal a gente falar isso. Hoje é Dia Mundial do Feijão porque a Organização das Nações Unidas, né, junto com a FAO, foi percebendo o quê? Que o consumo do feijão, ele vem caindo. Você falou agora, né, o brasileiro consome em média 12 quilos de feijão por ano, o que vai dar um pouquinho menos de 100 gramas por dia, considerando todo mundo, né, todos os dias. Mas tem muita gente que não consome. E o feijão, ele é um alimento muito nobre, tá? Ele pode substituir a carne, né, como a gente falou, ele é fonte de muitos nutrientes, é uma excelente fonte de fibras, é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, então ele é um alimento muito importante. E só para você ter uma ideia, né, esses 12 quilos, hoje, a coisa de 8, 9 anos atrás, era praticamente o dobro. Nossa, caiu pela metade o consumo. Foi, exatamente. No final da década de 80, o brasileiro consumia por volta de 20 quilos. E tem alguma explicação? Tem várias, né? Bom, primeiro ele é um produto, ele é um alimento que ele demanda um trabalhinho, né? Você tem que deixar de molho. Precisa deixar de molho? É obrigatório? Precisa deixar de molho. Vamos entender por quê para não passar esse passo. O feijão, ele naturalmente, né, ele tem duas substâncias que chamam oxalatos e fitatos, mas o nome não interessa, tá? Interessa que são compostos naturais do feijão que a natureza dá para ele se proteger dos insetos. E quando a gente come e reclama dos gases, né, é por causa desses elementos. Aí a gente precisa deixar de molho porque o molho inativa estas duas substâncias. Então, quando a gente deixa de molho, o feijão não vai provocar gases. Mas tem mais benefícios do molho, né? Eu lembro que eu falei, ele é envolvido por fibras, então quanto mais molhadinho o feijão está, mais melhor, né, a biodisponibilidade das fibras. A gente vai conseguir fazer uma fermentação adequada lá no intestino dessas fibras. E mais uma coisa, ele fica mais rápido de cozinhar. Então, com o preço do gás, né, é bem legal. A gente tem agilidade na cozinha. Exato. Por quanto tempo eu tenho que deixar esse feijão de molho no mínimo? Ótima pergunta. A gente deixa em água na temperatura ambiente por mais ou menos 8 horas. Esse é o ideal. E uma coisa também que eu acho importante falar. Muita gente gosta de deixar esse feijão dormindo no molho em cima do fogão, né, em temperatura ambiente. É recomendado que o molho seja feito na geladeira, num
um recipiente com tampa, tá? Principalmente quem mora em lugares quentes, porque o feijão pode fermentar. Que inclusive é um dos princípios de um doce, né? Um doce japonês, que nós temos ali o feijão azuki, que é feito com esse feijão fermentado. Isso, exatamente. Aí ele acaba virando um docinho. Mas quando o feijão fermenta, por exemplo, você deixou de molho lá na sua casa, e aí você viu que formou uma espuminha em cima da água, precisa tirar essa espuminha, porque ela é a fermentação. Ali estão os fitatos e os oxalatos. É essa parte que causa desconforto. O desconforto, exatamente, tá? E aqui nós temos algumas opções de feijões, né? Ao centro você colocou os mais consumidos, que é o feijão carioca e o feijão preto. Isso, o feijão carioca, que por incrível que pareça, é comida em São Paulo. Isso, e esse aqui é no Rio. No Rio Grande do Sul. Na verdade, a maioria do país acaba comendo mais o feijão preto. Aqui a gente consome mais na feijoada, né? Na feijoada. A gente pensa em feijão preto, já feijoada, né? Ele é mais nutritivo do que o feijão carioca, então ele tem mais fibras, ele tem mais ferro e ele tem mais vitaminas também. Então, na escolha, você prefere que a gente escolha o feijão preto? Se você gostar do sabor, né? Na verdade, o que eu indico sempre é que você use a variedade, né? Passeie por todos. Passeie por todos. Então, assim, hoje você compra o feijão carioquinha. Legal, cozinhou, aí a próxima vez que você vai no mercado, pega um feijão jalo, por exemplo. Então, porque cada vez você vai estar recebendo nutrientes diferentes. Você falou do ferro. Quando a gente pensa em feijão, pensamos logo no ferro. E muitas pessoas cozinham o feijão com um prego. Porque acreditam que isso potencialize, né, essa absorção do ferro. Faz sentido essa história do prego? Não, infelizmente não. É uma prática bem comum mesmo, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo, cozinhar com prego, cozinhar em panela de ferro. Aí o que acontece? Primeiro que o feijão já tem bastante ferro, a gente não precisa usar subterfúgios para aumentar, né? Então, se a gente comer 2 porções de feijão e mais uma alimentação variada, a gente consegue atingir a necessidade diária de ferro, porque a gente precisa comer, na verdade, pouco ferro, são só 8 miligramas para uma pessoa jovem, saudável, né? Aumenta um pouquinho a quantidade para mulheres, aumenta mais um pouquinho para gestantes, mas é tranquilo da gente atender. E em uma concha de feijão eu tenho em média quantos miligramas de ferro? Então, mais ou menos de 4 a 5, varia pela espécie, tá? Na verdade, a gente tem mais ferro aqui no feijão preto e nos primos, né? Então tem a lentilha, o grão de bico, a lentilha é o que mais ferro tem. Por isso que eu falei 2 porções. Nossa, é alto mesmo, 5 gramas de ferro, se eu preciso consumir 8, 9 né? gramas, olha que excelente. As mulheres precisam um pouquinho mais, mas o feijão ele é bem suficiente mesmo pra gente atingir a necessidade de ferro. Então, assim, já tem, né? Não precisa. Não precisa adicionar. E é importante falar que, inclusive, adicionar esses metais, né, na produção do alimento, na cocção do alimento, pode até ser perigoso, porque é um ferro que é diferente. O ferro que tem lá no prego, ele não é biologicamente ativo como o ferro que está dentro dos alimentos. Então, são ferros diferentes. Aqui é tóxico para o nosso organismo. Pode chegar a ser tóxico para o organismo. A panela de ferro também, algumas pessoas chegam a ter intolerância, né? Então, é um ferro diferente, é um ferro que, na verdade, meio que enferruja mesmo, gente. Então, é para usar a panela de pressão. Usar panela de pressão. A panela de pressão, ela é ideal porque ela facilita a cocção, né? Ela agiliza. Se você cozinhar um feijão numa panela aberta, ele vai demorar mais do que o dobro do tempo que é na panela de pressão. O que você pode falar sobre os amigos ou inimigos do feijão? Que aqui nós temos um deles, né? Que é a linguiça, mas temos também o bacon, o paio, que nós acrescentamos no feijão. Sim, olha, bem legal, né, você falar isso. É hábito comum do brasileiro acrescentar essas gordices, né, no feijão. Então, assim, de vez em quando não tem problema. É legal variar o sabor, né, do que você prepara, é legal variar o próprio feijão. Na feijoada, né, a gente tem vários ingredientes que são esses, bem gordurentos, né? E aí, o que acontece? A gente acaba perdendo um pouco do principal benefício do feijão, que é ser uma proteína isenta de gordura. Se você pensa numa carne, a carne de qualquer animal, ela também é fonte de gordura saturada. E aqui a gente tem uma proteína que não tem gordura saturada. Então, o feijão é proteína? Sim. Então, nesse prato aqui nós temos a proteína e o carboidrato. O arroz é o carboidrato, o feijão é a proteína. Isso, e a combinação do arroz e o feijão fazem essa proteína ser completa,
tá? Que é quando a gente come um bife, a gente está comendo uma proteína completa. Quando a gente come o feijão, a gente está comendo uma proteína que falta um pedacinho, que é completado com o arroz. E quando eu adiciono uma gordura, eu torno essa proteína uma proteína semelhante a uma carne que tem gordura. Isso, exatamente. Feito o feijão somente da forma correta na água, não tem gordura nenhuma. Não tem gordura nenhuma, tá? E uma coisa que é bem legal que eu queria colocar, que o feijão branco, inclusive, ajuda a emagrecer. Ele tem um componente, um composto bioativo que a indústria farmacêutica separa, chama faseolamina, e coloca em cápsulas e as pessoas tomam e aumenta a saciedade. Mas se você comer o feijão bem preparadinho, com os temperinhos, né, comuns, ajuda também no emagrecimento. Os mesmos temperos clássicos, alho, cebola, louro, são bem-vindos no feijão branco também. Também. Aliado todos. do emagrecimento. Nós consumimos pouco, né? Aqui em São Paulo, não pelo é menos. muito nosso hábito, não. Ele vem Tão da pouco Europa. o jalo e o fradinho. O fradinho é mais consumido no Nordeste. Sim, sim. Faz Mas uma todos saladinha. são tão gostosos, né? Feijão é como muito bom. Fiquei feliz de saber que temos um dia do feijão e adorei conhecê-la e aprender mais sobre esse grão tão rico. E você encontra mais informações sobre a Amparo Fernandes no @NutriAmparoFernandes. @NutriAmparoFernandes. Muito obrigada, volte sempre. Obrigada eu.